bem, então a gente está em João 7 e o versículo que a gente vai começar hoje é o 25. Na aula passada a gente foi do 14 até o 24 e hoje a gente vai começar no 25. Eu vou ler com vocês até o 35. Todo mundo achou? Então eu vou começar lendo. Então, alguns habitantes de Jerusalém começaram a perguntar: não é este o homem que estão procurando matar? Aqui está ele, falando publicamente, e não lhe dizem uma palavra. Será que as autoridades chegaram à conclusão de que ele é realmente o Cristo? Mas nós sabemos de onde é este homem. Quando o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Enquanto ensinava no pátio do templo, Jesus exclamou: sim, vocês me conhecem e sabem de onde sou. Eu não estou aqui por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço, porque venho da parte dele e ele me enviou. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Assim mesmo, muitos dentre a multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, fará mais sinais miraculosos do que este homem fez? Os fariseus ouviram a multidão falando essas coisas a respeito dele. Então, os chefes dos sacerdotes e os fariseus enviaram guardas do templo para o prenderem. Disse-lhes Jesus: estou com vocês apenas por pouco tempo, e logo irei para aquele que me enviou. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão. Vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei. Os judeus disseram uns aos outros: aonde pretende ir este homem que não o possamos encontrar? Para onde vive o nosso povo espalhado entre os gregos, a fim de ensiná-lo? O que ele quis dizer quando falou: vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão, e vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei? Então, é um texto que tem muitas informações aqui juntas e a gente, de novo, precisa separar cada coisinha, colocar cada coisinha no seu lugar para poder entender direito, tá? Então, voltando ali para o versículo 25. Então, alguns habitantes de Jerusalém. Então, aqui o texto é bem claro. Isso aqui eram pessoas que moravam em Jerusalém, tá? Começaram a perguntar: não é este o homem que estão procurando matar? Olha que interessante. Então, essas pessoas que são moradoras de Jerusalém, que é a capital ali de Israel, certo? Essas pessoas, elas sabem que os líderes religiosos estão procurando matar Jesus. E daí eles dizem assim: não é este o homem que estão procurando matar? Por que eles fazem essa afirmação ou essa pergunta? Porque eles estão vendo Jesus no templo ensinando. E eles ficam abismados. Por quê? Porque eles são moradores de Jerusalém, eles sabem que os líderes religiosos querem matar Jesus, e eles pensam: mas como que os líderes religiosos, que são responsáveis pelo templo, que controlam o que acontece no templo, estão deixando agora esse homem pregar aqui dentro, ensinar aqui dentro, e numa das festas mais importantes do judaísmo? Agora vejam o contraste disso, gurias, com o que a gente estudou na semana passada. Olha o versículo 20. Todo mundo achou? Um pouquinho antes ali tem o versículo 20, que a gente estudou na semana passada. Olha o que diz o versículo 20. Você está endemoniado, respondeu a multidão. Quem está procurando matá-lo? Então aqui, quando Jesus diz que eles querem assassiná-lo, a multidão ouve Jesus falando isso e diz assim: ele está endemoniado, porque não tem ninguém querendo matá-lo. Só que aqui no 25, os habitantes de Jerusalém sabem que os líderes religiosos querem matá-lo. Então vocês percebem? Existe a multidão. Quem é a multidão?
A multidão são os judeus de todas as partes que vieram para Jerusalém para a festa. Então são judeus assim, ó, de outros estados de Israel, lá da Galileia, tem a Pérea também, tem outras áreas, tem outras regiões. São judeus que estão espalhados por todo o Império Romano, que vêm até Jerusalém para essas festas. Então a multidão, ela inclui todos os judeus que vieram de fora para a festa em Jerusalém. Essa multidão não sabe que os líderes religiosos querem matar Jesus. Por isso que eles disseram isso para Jesus. Você está endemoniado. Quem está querendo te matar? Mas quem disse isso foi a multidão. Agora aqui no 25, não é a multidão que diz isso. Quem é que afirma isso? Os habitantes de Jerusalém. Entenderam? Então, se a gente lê na corrida, a gente fica meio sem entender. Parece que uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra, parece que está se contradizendo. Mas não há contradição aqui. É que são pessoas diferentes falando de coisas diferentes. Os líderes religiosos, eles ficam em Jerusalém. Eles influenciam um povo ali. Então, aquele povo ali sabe que os líderes religiosos querem matar Jesus. Mas a multidão que veio de fora não sabe. Mas Jesus sabe de tudo. Tá? Então, continuando. 26. Aqui está ele falando publicamente e não lhe dizem uma palavra. Então, eles fazem uma afirmação, os moradores de Jerusalém. Como é que pode esse homem que os judeus querem matar, os líderes religiosos querem matar, agora está dentro do templo, falando publicamente, e os líderes religiosos estão, ó, né, de boca fechada, não falam nada, não criticam, não mandam ele parar e nem prendem ele. O que está acontecendo? Então, essas pessoas, elas ficam chocadas. Daí, olha o que elas dizem depois. Será que as autoridades chegaram à conclusão de que ele é realmente o Cristo? Eu já ensinei isso para vocês, vamos ver quem é que lembra. O que quer dizer Cristo? Alguém lembra? A palavra Cristo é uma palavra grega que significa ungido ou Messias. São 3 palavras, tá? Ó, Cristo é em grego, ungido é em português e Messias é em hebraico, tá? Então são 3 línguas diferentes, 3 palavras diferentes em cada língua, mas as 3 significam a mesma coisa. Então quando fala ali, ó, chegaram à conclusão que ele é realmente o Cristo, chegaram à conclusão que ele é realmente o Messias, ou que ele é realmente o ungido, aquele que está para vir, aquele que foi profetizado no Antigo Testamento. Então essa multidão faz essa pergunta: será que as autoridades... Quem são as autoridades, guris? Quem vocês acham que são as autoridades? Muito bem, Leda. São os líderes religiosos, que daí inclui os sacerdotes, sumos sacerdotes, chefes dos sacerdotes, os fariseus, tá? O sinédrio. Então, todo esse grupo de pessoas são os líderes religiosos ou as autoridades. Então, os habitantes de Jerusalém fazem essa pergunta. Será que os líderes religiosos chegaram à conclusão de que ele é realmente o Cristo? E daí a gente precisa entender essa pergunta. Essa pergunta, de novo, no grego, tá? Por isso que é importante a gente sempre estudar a Bíblia, ou com uma Bíblia de estudo, ou com alguém que estudou um pouquinho mais a fundo, porque tem coisas no texto que a gente não enxerga se a gente lê em português. Mas isso aqui no grego significa o seguinte: essa pergunta é uma pergunta negativa. Na verdade, eles estão fazendo essa pergunta, mas eles sabem que a resposta é negativa. Ou seja, eles sabem que os líderes religiosos não chegaram à conclusão de que ele é o Cristo. Eles sabem disso, mas eles fazem essa pergunta mais para provocar. Ué, será que então estavam querendo matar e agora estão deixando ele falar livremente? Ninguém vai lá e interrompe ele. Então, será que eles chegaram à conclusão que ele é realmente o Cristo? Não era uma dúvida de verdade. Eles sabiam que não. Eles sabiam que os líderes religiosos já tinham decidido quem Jesus era. Que Jesus era um blasfemo, tá? E que ele não era o Cristo. 27. Mas nós sabemos de onde é este homem. Quando Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Tudo isso aqui é o povo de Jerusalém que está falando, tá? Então, João está relatando para nós o que o pessoal que mora ali em Jerusalém está afirmando. E esse versículo 27 é bem curioso, porque ele diz assim: mas nós sabemos de onde é este homem. Eles estavam se referindo que eles sabiam que Jesus vinha de Nazaré, que Jesus vinha
da Galileia. Mais tarde no texto vai aparecer isso, tá? Então eles estão dizendo assim, e a gente sabe de onde que esse homem veio. Esse homem veio de Nazaré. Porque vocês lembram que Jesus, ele viveu em Nazaré, ele foi criado em Nazaré. Mas onde é que Jesus nasceu? Não, Jesus não nasceu na Galileia. Jesus nasceu na cidade de Belém, que fica na Judéia. Depois ele foi para Nazaré, que fica na Galileia. A Galileia no norte, a Judéia no sul. Então Jesus nasceu em Belém, mas depois ele se criou em Nazaré. E esses moradores de Jerusalém, eles dizem assim, a gente sabe de onde é esse homem. Esse homem veio lá da Galileia, ele veio lá da cidade de Nazaré. E daí eles fazem essa outra afirmação aqui, ó. Quando Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. De onde é que eles me tiraram isso, gurias? De onde é que eles me tiraram isso? Porque olha só, vocês lembram da história de Herodes, do rei Herodes, que tentou matar as crianças, os menininhos? Lembram dos reis magos? Lembram da história dos reis magos? Mas eles mataram um pouco de criança. Mataram todas as crianças, tá? Vocês lembram da história dos reis magos? Os reis magos, eles são misteriosos, né? Eles são... é um grupo, a gente não sabe se é 3, a gente acha que é 3 porque são 3 presentes. Mas eles vieram do Oriente e eles vieram para o nascimento do rei dos judeus. Eles disseram, nós vimos a sua estrela. Então eles estudavam as estrelas e eles viram a estrela que lá nos manuscritos deles eles tinham essa profecia e eles vieram. E eles vieram para onde? Eles vieram até o palácio, que no caso era o palácio de Herodes, porque Herodes ele era um rei vassalo, ele não era do Império Romano, tá? Ele era de outra nação, se eu não me engano era Edom, tá? Mas ele reinava ali na Judéia, então ele era chamado de rei dos judeus. Então, os reis magos, quando vieram, eles procuraram, eles sabiam que o rei dos judeus ia nascer, eles foram até o palácio, eles sabiam que ali era o palácio de Herodes, que era ele que era responsável pela Judéia, e perguntaram, tá para nascer o rei dos judeus? E o Herodes ficou com uma pulga atrás da orelha, como assim tá para nascer o rei dos judeus? Eu sou o rei dos judeus, certo? Então, naquele momento, o que o Herodes fez? Ele chamou os líderes religiosos, esses mesmos líderes aqui, as autoridades. Claro, não eram esses mesmos, porque aqui já tinha se passado 30 anos, 32 anos, tá? Mas eram os líderes religiosos da época, de quando Jesus estava para nascer. E daí ele perguntou para esses líderes religiosos, onde vai nascer o Messias prometido? E os líderes disseram para ele. O que os líderes disseram para ele? Quem é que sabe? Que o Messias ia nascer em qual cidade? Belém. Essa é a história, tá? Então, o que ele fez? Ele disse assim pros reis, vão, visitem o Messias, visitem a criança e depois me tragam notícias. E enquanto isso, ele mandou exterminar todas as crianças, se eu não me engano, com menos de 3 anos de idade ou 2 anos, não lembro agora exatamente, tá? Então, gente, os líderes religiosos sabiam muito bem que o Messias, ele deveria nascer em qual cidade? Belém. E Jesus nasceu em qual cidade? Belém, tá? Mas aqui quem tá falando isso não são os líderes religiosos, quem tá falando isso é o povo que mora em Jerusalém. E esse povo tá equivocado, esse povo tá confuso, esse povo não conhece a palavra de Deus. E os líderes religiosos não fazem nada para ajudar esse povo, porque eles querem mais que esse povo não creia que Jesus é o Cristo. Então, tudo que eles puderem fazer para atrapalhar, eles vão fazer, ok? Os líderes religiosos estudavam a Bíblia e sabiam que o Messias viria de Belém. Isso a gente não tem dúvida. Só que essas pessoas aqui estavam confusas, porque existia dentro de Israel também uma linha teológica que dizia o seguinte... quando o Messias vier, a gente não vai saber de onde ele vem. Ele vai simplesmente aparecer no templo. Porque eles pegavam alguns textos do Antigo Testamento que falam sobre isso, e então eles interpretavam dessa forma. Então tinha essa confusão, certo? Mas os líderes religiosos que estudavam a Bíblia, eles não tinham dúvida. Eles sabiam que que o Messias
que no caso a gente sabe que é Jesus, viria de Belém, tá? Mas então tem toda essa confusão aqui acontecendo ali no templo. Tem a multidão, que é o povo que veio de todos os lugares para a festa, e tem o pessoal que mora em Jerusalém. A multidão não sabe do plano para matar Jesus, mas o pessoal que mora em Jerusalém sabe. E esse pessoal que mora em Jerusalém tá dizendo assim, não, mas esse não é o Cristo. Porque o Cristo, quando vier, a gente não vai saber de onde ele veio. E esse homem aí, a gente sabe de onde ele veio. Vamos continuar. 28. Enquanto ensinava no pátio do templo, Jesus exclamou. No grego tá gritou, falou muito alto, tá? Sim, vocês me conhecem e sabem de onde eu sou. Gurias, de novo, no grego essa frase significa ironia. Jesus está sendo irônico com eles. É mais ou menos assim, sim, vocês sabem de onde eu sou. Sim, você sabe. É assim que Jesus está respondendo para eles. E ele fala isso gritando, bem alto. Sim, você sabe muito bem de onde eu sou, né? Porque Jesus sabe que eles não sabem de onde ele é. Por exemplo, esse povo acha que Jesus é de Nazaré. Jesus nasceu em Nazaré? Não, eles não sabem nem isso. Nem o que eles poderiam saber, eles não sabem. Muito menos o que Jesus já vem revelando para eles. O que Jesus falou lá no capítulo 6 que a gente estudou, quando Jesus falou que ele é o pão da vida. Ele diz, eu sou o pão que veio do céu. De onde veio Jesus? De onde é Jesus? De onde é Jesus? Do céu. Ele não é de Belém, não é de Nazaré, ele é do céu. O que a gente tem aprendido no livro de João? Como é que começa o livro de João? João 1:1. No princípio era aquele que é a palavra. Então, no princípio, antes de tudo começar, Jesus já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Então, Jesus sempre existiu. Antes de tudo começar, antes do tempo começar, Jesus sempre existiu. E aqui Jesus está dizendo assim para eles, vocês sabem mesmo de onde eu sou, né? Porque essas pessoas não tinham ideia de quem Jesus era. Elas achavam que já sabiam quem Jesus era. Mas não, elas estavam enganadas, elas não sabiam quem Jesus era. E gurias, vamos trazer isso para a nossa vida prática, tá? Quantas pessoas... Vou fazer uma pergunta para vocês. A gente está bem na época do Natal agora. Vocês conhecem alguém que nunca ouviu falar de Jesus? Acho que não. Mas pode ter gente assim. Não, a Tu conhece. Isso. Tu conhece. No momento, não. Não existe. Tá? Existe. Existem alguns povos no mundo que nunca ouviram falar de Jesus. Existe, sim. Tá? Mas a minha pergunta não foi essa. A minha pergunta foi se vocês conhecem alguém que nunca ouviu falar de Jesus. Alguém que não sabe quem é Jesus. Gente, isso praticamente não existe, tá? Aqui no nosso país não existe. Eu não acredito que haja... Não crê, né? Exatamente, mas que nunca ouviu falar de Jesus, não existe, tá? Porque a gente fala de Jesus o tempo todo. Nós somos uma nação cristã, nós estamos no Ocidente, que é cristão. Então, o cristianismo, ele tá entranhado. Todas as pessoas já ouviram, sabem, quem sabe um pouco de história, né? Tem que saber. Mesmo quem não sabe ler, não sabe escrever, já ouviu falar de Jesus, ok? Só que a pergunta é, porque a pessoa já ouviu falar de Jesus, ou sabe algumas coisas sobre Jesus, isso significa que elas conhecem verdadeiramente quem Jesus é? Não. Porque para conhecer verdadeiramente quem Jesus é, a gente precisa tomar uma decisão de querer conhecer Jesus. A gente precisa tomar uma decisão de querer seguir Jesus. A gente precisa tomar uma decisão de buscar por Jesus. Foi o que a gente viu na aula passada. Versículo 17, mesmo capítulo. 7:17. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus.
Então, não adianta só eu ter ouvido falar de Jesus e achar que eu já conheço Jesus. Ah, não, eu sei, não, Jesus nasceu em Belém, ele viveu, depois ele morreu numa cruz, depois ele ressuscitou. Isso é ter algum conhecimento sobre Jesus, mas isso não salva ninguém. A pessoa pode até crer nisso, mas isso não salva ninguém. O que salva uma pessoa é ela tomar a decisão de seguir Jesus, de ser discípulo de Jesus. A gente vai ver ainda nesse sermão que Jesus está pregando para eles lá no templo, durante a festa das cabanas, ele vai dizer, né, que se alguém tem sede, vem até ele. Porque ele tem a água da vida eterna. Mas a pessoa precisa ter sede e ela precisa ir até ele e ela precisa beber dele, certo? Então não adianta saber que ele é a água viva, não adianta saber que ele é a vida. A pessoa precisa beber de Jesus, a pessoa precisa comer o pão que ele é. Ou seja, a pessoa precisa se apropriar de Jesus, se comprometer com Jesus. Então essa decisão, ela é fundamental, tá? Então esses homens aqui que estão ali, eu tô dizendo homens, né, mas nem fala que é homens, fala que é habitantes de Jerusalém, né? Essas pessoas aqui, elas estão dizendo, ah, sim, a gente sabe de onde é esse homem. E daí Jesus é irônico com eles e diz assim, sim, vocês me conhecem e sabem de onde eu sou. Não, infelizmente não. Vocês não me conhecem e não sabem de onde eu sou. E a razão que vocês não me conhecem e não sabem de onde eu sou é porque vocês não querem me escutar. Vocês não querem aceitar quem eu sou. Continuando, eu não estou aqui por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Quem é que enviou Jesus? Deus Pai, muito bem. Jesus é Deus Filho, foi enviado por Deus Pai. Vocês não o conhecem. E aqui Jesus diz para eles, vocês não conhecem nem a mim e vocês não conhecem nem o meu Pai. Vocês não conhecem o Deus Filho, que sou eu, e vocês não conhecem o Deus Filho, que sou eu, porque vocês não conhecem o Deus Pai. Vocês acham que conhecem o Deus Pai, mas vocês não conhecem. Porque se vocês conhecessem o Deus Pai, vocês creriam em mim. Porque foi Ele que me enviou. Entenderam? Essa é a chave. Os judeus, infelizmente, até hoje, eles usam a mesma Bíblia que nós, o mesmo Antigo Testamento, e eles acham que eles conhecem a Deus. Mas a prova de que eles não conhecem a Deus é que eles não reconhecem Jesus como o enviado de Deus, como Deus Filho. Se eles verdadeiramente conhecessem o Deus Pai, eles creriam no Deus Filho. Tá? 29. Mas eu o conheço, porque venho da parte dele e ele me enviou. Então Jesus reforça, eu conheço Deus Pai. Por quê? Porque eu estava junto com o Pai no céu. Na verdade, Jesus é o único que verdadeiramente conhece o Deus Pai. A gente já tem falado sobre isso. João, tanto no livro de João quanto nas cartas que ele escreve, ele repete isso várias vezes, que ninguém nunca viu a Deus, a não ser o próprio Cristo. Deus apareceu para algumas pessoas no Antigo Testamento, mas ele não apareceu em toda a sua glória. Então, nenhuma pessoa jamais viu a Deus como ele realmente é, apenas Jesus. Por isso que ele é a verdadeira testemunha do Pai para nós. Tá? Versículo 30. Então, tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Aqui a gente vê de novo a providência de Deus. Deus, ele dá liberdade para todas as pessoas tomarem as suas decisões, mas ele controla tudo o que acontece. Deus deu liberdade para esses líderes religiosos tentarem prender Jesus. Mas se Deus não quiser, uma coisa não acontece, porque ele controla a sua criação. A criação não está descontrolada. A criação está toda sob o controle de Deus. Continuando, 31. Assim mesmo, muitos dentre a multidão. Ó, agora aqui mudou. Vocês viram como a gente tem que prestar atenção quando a gente está lendo?
Aqui ele está falando da multidão. A gente tinha lido ali sobre os habitantes de Jerusalém. Agora mudou. Então agora diz o seguinte, ó. Muitos dentre a multidão, o que eles fizeram? Creram nele. E diziam, quando Cristo vier, fará mais sinais miraculosos do que este homem fez? João já falou para nós e vai continuar falando que Jesus fez muitos milagres, mas assim, ó, era um atrás do outro. Eu não sei quantos milagres Jesus fazia por dia, mas ele não parava. Jesus era uma máquina de fazer milagres. Então assim, ó, não dava para ter dúvida que Jesus era Deus. Não dava pelas coisas que ele fazia, certo? Então, essas pessoas começaram a se questionar, mas aqui não são os habitantes de Jerusalém, porque os habitantes de Jerusalém estão junto com seus líderes. Eles estão bem convencidos de que Jesus não é o Cristo, tá? Agora, a multidão, esse pessoal que tinha vindo de outros lugares, tinha vindo da Galileia, de outros lugares do Império Romano, que eram judeus, tinham vindo para a festa, esses já tinham visto Jesus fazer muitos milagres e eles começaram a se questionar. 32. Os fariseus ouviram a multidão falando essas coisas a respeito dele. Olha quem chegou! Muito bem, Clarice. Seja bem-vinda. Então, os fariseus ouviram a multidão falando essas coisas a respeito dele. Então, os chefes dos sacerdotes e os fariseus enviaram guardas do templo muito bem. Tá, então vamos de novo ali. Os fariseus ouviram a multidão falando essas coisas a respeito dele. Então, os chefes dos sacerdotes e os fariseus enviaram guardas do templo para o prenderem. Então, assim, ó, quando a multidão começou a questionar, mas esse aí deve ser o Cristo, porque afinal de contas, vai vir alguém mais que vai fazer mais milagres do que esse homem fez. Quando eles viram a multidão falando isso, então eles resolveram agir. Foi nesse momento que eles mandaram prender Jesus. E João nos dá os detalhes aqui. E daí os fariseus, que era um grupo, ouviram e eles foram falar com os chefes dos sacerdotes e daí eles enviaram os guardas do templo. No templo tinham guardas, tá? Era a polícia do templo. Então eles mandaram esses guardas irem prender Jesus. 33. Disse-lhes Jesus... Isso é tudo em paralelo, tá? Eles mandaram, mas Jesus ainda tá falando ali. Eles ainda não chegaram lá. Disse-lhes Jesus: estou com vocês apenas por pouco tempo e logo irei para aquele que me enviou. O que vocês acham que Jesus quis dizer aqui nessa fala? Ele tá falando do quê? Da morte. Muito bem. Muito bem, Nilce. Jesus está falando aqui que ele está próximo da morte dele. Vocês sabem quanto tempo falta aqui para Jesus morrer? Faltam 6 meses. Daqui 6 meses, Jesus vai ser crucificado por eles. Jesus sabe de tudo, porque ele é Deus. Então, Jesus diz para eles, estou com vocês apenas por pouco tempo. E logo irei para aquele que me enviou. Ou seja, e logo irei para o céu. Tá? 34. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão. Vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei. E daí? Para quem que Jesus está falando aqui? Ele está falando para a multidão, ele está falando para os líderes religiosos, ele está falando para o povo em Jerusalém. Para quem vocês acham que ele está falando aqui? Eu acho para o povo. Ele está falando para os líderes religiosos. Porque olha ali, ó, no 32 fala dos fariseus, dos chefes dos sacerdotes que mandam prender, tá? Então Jesus diz para eles: vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão. Vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei. E gurias, esta... Estava falando dos fariseus, porque eram os fariseus que não entendiam. Isso, os líderes religiosos que já tinham decidido prendê-lo, tá? Gurias, mas isso aqui é muito profundo.
A gente precisa parar e pensar sobre esse versículo, porque Jesus vai voltar a falar sobre isso mais adiante e ele explica melhor. Aqui Jesus está sendo enigmático quando ele fala isso para eles, tanto que eles não entendem, tá? Vamos continuar lendo e depois eu vou mostrar para vocês o que aparece mais adiante. 34. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão. Tá, isso eu já tinha lido, né? 35. Os judeus disseram uns aos outros. Então, ó, aqui de novo prova que ele estava falando para os judeus, para os líderes religiosos, tá? Aonde pretende ir este homem que não o possamos encontrar? Percebe que eles não entenderam, o que Jesus falou foi algo enigmático para eles. Eles não entenderam o que Jesus estava falando. Eles ficaram assim, onde é que pretende ir esse homem que a gente não pode encontrar? Para onde vive o nosso povo espalhado entre os gregos a fim de ensiná-lo? Então, o que eles estão falando aqui? Como os judeus já tinham sido espalhados pelo mundo todo, assim como hoje em dia não tem judeus em toda parte do mundo, tem judeu nos Estados Unidos, tem judeu na Europa, certo? Tem judeu no Brasil, tem judeu na Argentina. Eu acho que em tudo quanto é país tem judeu. Os judeus estão espalhados pelo mundo todo. Naquela época também. Hoje em dia já tem mais judeu em Israel. Cada vez, quanto mais perseguição tem aos judeus, como está acontecendo hoje ao redor do mundo, mais os judeus estão voltando para Israel. E isso faz parte do plano de Deus também, tá? Deus está congregando o povo de Israel em Israel. Mas, aqui nessa época, eles estavam também muito espalhados. Então, quando Jesus falou isso, o que eles pensaram? Eles pensaram assim, a gente acha que ele provavelmente, em vez de ficar aqui em Jerusalém, ou ficar aqui em Israel, ele vai começar a ir ali pelo Império Romano, né? Entre os gregos, porque eles falam assim, entre os gregos porque eles falavam a língua grega, né? Mas o Império era romano, tá? Então, eles falam ali, ó, espalhado entre os gregos, tá? A fim de ensiná-lo, ou seja, de ensinar os judeus que estão espalhados pelas outras nações. É basicamente isso que eles deduziram que Jesus estava falando. Mas Jesus não estava falando disso. Jesus não estava falando que ele ia ir para outras nações ensinar, pregar para os judeus em outras nações. Não, Jesus ele teve o ministério dele todo em Israel, tá? Ele veio para o seu povo. Lembra que fala lá no início de João que ele veio para os seus. Vale a pena a gente abrir lá. Deixa eu achar aqui, ó. João 1:11. Todo mundo conseguiu abrir? João 1:11? Olha o que diz ali. Veio para o que era? Seu. Ou seja, Jesus veio para o seu povo. Quem é o povo de Jesus? O Israel, tá? O povo de Jesus é Israel. Ou os judeus a gente chama, né? Mas o seu povo é Israel. Mas os seus não o receberam. Então Jesus, ele veio, ele foi dado como um presente do Deus Pai para o povo de Israel. Mas o povo de Israel rejeitou Jesus. E a rejeição final foi crucificá-lo numa cruz. Então ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então o ministério de Jesus foi totalmente focado em Israel. Então ele não saiu ali como eles estavam imaginando que ele estava falando isso aqui. Não era nada disso, tá? Jesus estava se referindo à sua morte. Vamos voltar lá para João 7, continuar no versículo 26. Desculpa, 36. João 7, versículo 36. O que ele quis dizer quando falou: vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão, e vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei? É uma pergunta, né? Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão, e vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei? O que ele quis dizer com isso? Então, quem é que está fazendo essa pergunta? Quem é que está se perguntando? São os líderes religiosos. Eles estão intrigados com o que Jesus falou. Eles não entendem do que Jesus está falando. E o que Jesus falou é uma coisa gravíssima. Eu quero que vocês abram agora em João 8, 21. 21. Nosso curso está ficando difícil, né? Cada vez mais vocês estão tendo que ir de um lado para o outro.
João 8, 21. Mais uma vez Jesus lhes disse: eu vou embora e vocês procurarão por mim e morrerão em seus pecados. Para onde vou, vocês não podem ir. Olha aqui, ó. Aqui tá a explicação. Vocês morrerão em seus pecados. O que vocês acham que significa morrer em seus pecados? Muito bem, Helena. Morrer em seus pecados significa ir para o inferno. Então, Jesus está fazendo uma acusação muito grave. Mais do que uma acusação. Ele está afirmando para essas pessoas que decidiram não crer nele: vocês morrerão em seus pecados. Para onde vou, vocês não podem ir. Isso significa que quem for para o inferno, Jesus está indo para onde? Ele está indo para o céu quando ele morrer. E ele está dizendo que esses líderes religiosos, eles vão morrer em seus pecados. Eles vão ir para onde? Para o inferno. Jesus vai estar no céu. Esses líderes religiosos vão estar onde? No inferno. E eles vão querer sair do inferno e ir para o céu. Eles vão conseguir? Não. Tá bem claro ali. Ó, para onde vou, vocês não podem ir. Por isso que eu digo que essa é uma afirmação muito séria e ela vale para todas as pessoas, de todas as eras, não só para os líderes religiosos daquele momento, não só para as pessoas daquele momento que Jesus estava ali, mas hoje também. Ou seja, eu preciso decidir seguir Jesus enquanto eu estou vivo. Não adianta depois de eu morrer, eu não tenho uma segunda chance. Não existe purgatório. Não existe. Ou é céu ou é inferno. Então eu preciso tomar uma decisão de seguir Jesus hoje. Jesus está falando claramente isso. Eu preciso crer em Jesus hoje. O dia da salvação é hoje, a Bíblia diz. A gente não deixa para amanhã. A gente toma uma decisão por Jesus hoje. Então é disso que Jesus está falando, eles não entendem, mas quando a gente chegar lá no capítulo 8, a gente vai juntar todas as pecinhas do sermão aqui de Jesus, que é maravilhoso, fantástico, e a gente vai poder entender tudo isso muito melhor. Tá bom, gurias? Alguma dúvida até aqui? Deu para entender essa parte de hoje? Então tá. Na próxima semana vai ser a nossa última aula do ano, tá? Daí depois a gente vai ter 2 semanas de intervalo. Recesso.